Então eu gostaria de chamar aqui o nosso diretor, Nissim Castiel. Bem, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Um dia difícil de chegar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu espero que seja útil na vida de vocês saber um pouquinho da escola, saber um pouquinho da nossa história. Ok, Pá, estou à sua disposição. Muito obrigado. E sim, eu vou pedir a gentileza de você falar no microfone, porque também a gente está registrando e aí eu acho que vai facilitar a captação, tá bom? Vou deixar eu falar no microfone. Obrigado. Então, o nosso encontro de hoje vai ter como um roteiro para improvisação, né? Que todos aqui sabemos disso, a partir da nossa metodologia, inspirado no livro do Stanislavski, Minha Vida na Arte. Então, a partir ali das unidades e dos capítulos que o Stanislavski propõe, desde a infância artística até a maturidade artística, a gente vai ter algumas perguntas para o Nissim, que também vão ser ali aquecidas a partir de algumas citações, né, do livro Minha Vida na Arte, do Stanislavski. É um pouco como uma sucessão de acontecimentos aqui para a partilha do Nissim em relação à sua jornada e a sua trajetória aqui à frente do Teatro Escola Macunaíma. Então, antes de iniciar o roteiro, a sucessão de acontecimentos a partir do Minha Vida na Arte, do Stanislavski, fazendo uma conexão com eu queria abrir com uma pergunta, Nissim. Antes da infância artística do Macunaíma, né, quando ele deu os primeiros passos, queria te fazer uma pergunta: como foram os seus primeiros passos antes do seu encontro com o Teatro Escola Macunaíma? Certo. Então, vocês são PA? Básico? Formandos? A maioria, né? Então, quando eu tinha a idade deles que eu digo dos mais jovens, tem até 17, teatro pra mim, é que tem essa briga comigo. Teatro pra mim era coisa, tinha uma palavra naquela época que eu acho que ninguém sabe o que significa. Espiroqueta, já ouviram falar? Espiroqueta é um cara estrambelhado, é um cara que não tem princípios éticos, nem morais, nem de política, nem social, nem. Então, o teatro, para mim, quando eu tinha 17 anos, as pessoas que lidavam com o teatro, para mim, tinha essa estampa. Então, quem eram esses caras lá no Rio Grande do Sul, onde eu vivi? Era o Antônio Abujamra, era o Paulo José da Costa, era a Lilian Lemmertz. Para mim, esses caras estavam no outro mundo. Eu fazia política. Quem tinha 17 anos naquela época, além de estudar, tinha uma obrigação moral com o país. Precisava ajudar a política a não ser tão desastrosa quanto é ainda hoje. Então, um jovem de 17 anos naquela época era um intelectual, diferente de hoje. Menos de 1% da população tinha diploma universitário naquela época. Então, quem tinha o terceiro colegial era um intelectual. Quem tinha o terceiro colegial já tinha obrigações morais com a pátria, para não ir para a guerra da Coreia, para não ir para cá, para não entregar o petróleo, para um monte
Então, minha infância não foi no teatro, foi na política. E a gente chegou longe, né? Fomos presidentes de grêmio estudantil, da União Gaúcha de Estudantes Secundários, até chegar à presidência da UNE. E como presidente da UNE eu fui convidado, naquela época, para ser um dos participantes de um festival internacional em Moscou. Isso em 1957, da primeira vez que eu fui à União Soviética. Depois eu fui em 1985, novamente a convite deles, para falar de um novo festival para as pessoas. E depois eu fui em 1989 como representante do Macunaíma. Então, a União Soviética e a Rússia, para mim, tem um caráter interessante do ponto de vista político e do ponto de vista teatral. Você pode mostrar que foi o meu que deu a microfonia. Então tá. E daí eu fazia a faculdade de Direito e fui fazer um curso de oratória. Naquela época era importante o curso de oratória. E no final do curso, o Melo Antônio, nosso professor, grande mestre, me disse assim: você não vai fazer oratória, você é ator de teatro, rapaz, vai fazer teatro. Tá abrindo uma escola aí que é só de gente boa, vai lá. Era na Lopes Chaves. Eu fui, era Macunaíma. Macunaíma tinha acabado de se mudar para Lopes Chaves. Tinha exatamente uma semana de vida. Os 3 primeiros dias de vida do Macunaíma foi a festa de inauguração da escola. 24 horas sem parar. E aí a polícia fechou. Fechou a escola e naquele momento a Miriam, uma educadora, estava fechando um espaço e encontrou o Silvio Zilber, que era o diretor do Macunaíma, procurando um espaço, e a Miriam saindo desse espaço. Aí o Silvio perguntou: onde é? Ela disse: é na Lopes Chaves. Para aí, rapaz, é a casa do Mário de Andrade. Então nem quero saber mais nada. O filho volta para casa e, sem saber de mais nada, o Silvio transferiu aquela escola, durou 3 dias na Lapa, para Lopes Chaves, e nós não saímos mais desse bairro. Naquela época, então, a equipe do Macunaíma de professores era tão boa quanto agora. Não vou dizer que era melhor nem pior, mas era tão boa quanto. Tinha 5 professores. Era a Miriam Muniz, o Silvio Zilber, o Viola, e a memória, o José Rubens Siqueira e o Naum Alves de Souza. E aí eu contei a 40 e pouco, até me emocionei um pouco, contei os professores que eu fui contemporâneo, então, nesta época, vocês me desculpem, ainda mais ilustre aluna que a escola já teve, a Ingrid Regina. Ela era nossa aluna, minha colega. Ela fez o ensaio do Fausto Brilhante lá, com esses 5 professores. E foi pela primeira vez que uma cantora trouxe corpo para o palco. Porque antes era a voz, era só a voz.
né, não tinha corpo. E nesses ensaios ela trouxe. Então, o Macunaíma deu para ela, eu diria, um novo impulso na carreira, que foi a última apresentação que ela fez e a melhor de todas. Então, como é que eu cheguei lá? Me levantou e disse, vai fazer teatro. Eu fui. Gente, eu entrei 3 degraus e vejo uma cara que eu já vi essa mulher em outro contexto, mas não sei onde que é. Era a mãe do italianinho, a Miriam Muniz. Ela estava numa poltrona mais ou menos como essa, fazendo as unhas do pé. De saia, uma saia. Eu acho que entrei no lugar errado. É aqui que ensina teatro. Você já fez? Digo, já fiz um curso de oratória. O curso de oratória vai ser muito bom aqui. E era proibido falar no curso básico. A oratória ia ser muito bom. Então, meu primeiro contato foi: tinha gato, cachorro, papagaio, nego tocando violão, a secretaria era portas abertas, tudo era completamente solto. Esse foi o meu primeiro contato com a Macunaíma e com o teatro. Iniciem agora também seguindo aí a nossa sucessão de acontecimentos a partir, né, do livro Minha Vida na Arte de Stanislavski. Ele começa com a infância artística e no capítulo A Vida de Ator, uma citação do Stanislavski: a própria vida nos obrigava a aprender e organizava para nós a escola da prática. E sim, como é que era o vestibular do Macumba, lá no início? Gente, era muito engraçado. Primeiro que tinha básico 1 e básico 2. E 6 meses cada um. Não era um semestre. Ele começa em fevereiro. E no final deste curso básico, tinha uma aula. Alguém foi ver um filme chamado A Onda? Está em cartaz nesse momento. Um filme alemão? Não. Como é que eu continuo? Em 1980, houve uma preocupação que no Macunaíma foi anterior ao 80, essa preocupação internacional. Como um país culto, um país desenvolvido, um país que tinha a mais importante pesquisa científica e cultural do mundo, a vanguarda da filosofia mundial, fez do seu povo um povo nazista. Como que isto aconteceu na Alemanha? Macunaíma não tinha essa preocupação, você acredita? E naquela época saiu uma reportagem que uma universidade nos Estados Unidos, também com essa preocupação, fez uma experiência mais ou menos o seguinte: